Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança.
Graça e paz. Hoje a ministração é um pouquinho diferente, porque a maioria das doenças físicas tem fundo psicossomático, né? E quando existe a ministração de cura, ou até de quebra de maldições, que é meio parecido, porque às vezes nós estamos doentes no corpo, e às vezes nos nossos sentimentos, e espiritualmente também, porque fomos envolvidos com muitas religiões que não são do Senhor, né? Então, nós vamos ouvir alguns testemunhos, e vocês vão ver como que a cura é um processo. Muita gente está sendo curada até hoje, e são pastores e pastoras que abriram seu coração, e por isso que Deus tem feito grandes coisas através da vida deles, porque eles foram humildes de abrir o coração, e vocês vão notar que não é uma oração que resolve, não, mas é um processo. Tem pessoas que estão sendo tratadas, eu também, e você, nós somos tratados ao longo dos anos, e vocês vão ver alguns exemplos, vários testemunhos importantes e impactantes que eu acho que você vai se identificar com alguns, e o Espírito Santo vai tocar a sua vida, você vai aprender através de testemunhos de vários pastores que eu creio que vai ser bênção para você. Então vamos ouvir esse processo de cura, que não é uma oração, mas é um início, é um processo, uma perseverança que exige de mim e de você, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí para fazer um fecho, tá? Graça e paz, igreja, tudo bem? Estou aqui para testemunhar, para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer o quanto eu sou grata, né, por tudo que Ele vem transformando, moldando, né, o meu caráter em cima da palavra, em cima de ministrações. E eu queria testemunhar algo muito poderoso que Deus fez, que foi uma mudança de caráter mesmo, que aos olhos dos homens isso seria quase impossível, né? Então, quando eu era do mundo, Jesus me resgatou quando eu tinha mais ou menos 32 anos. Eu sempre pensei assim: eu nunca vou casar, porque casar é muito chato. E se um dia eu casar, eu jamais vou me submeter a marido nenhum. E na minha cabeça, como eu já trabalhava, tinha meu dinheiro, era dona da minha própria vida, eu sempre pensei, como que marido vai falar pra mim o que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer, o que eu tenho que gastar, o que eu não tenho que gastar. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha vida, se um dia eu casar, essa pessoa vai ter que se adaptar na minha vida e vamos ver o que vai dar. E por isso, obviamente, que até então eu não tinha casado e estava sozinha. E quando o Senhor me resgatou, uma das primeiras coisas que Deus começou a limpar foi esse gênio, sabe? Esse orgulho, essa vaidade. Deus começou a me mostrar que desse jeito eu jamais conseguiria me submeter à vontade do Senhor. Porque logo no começo eu já sentia que Deus me pedia algumas coisas, mas eu relutava muito para não entregar, sabe? Porque eu queria provavelmente, não me lembro muito bem como era na época, mas provavelmente eu queria falar para o Senhor que queria que fosse do meu jeito. E o Senhor foi quebrando, sabe? Esse vaso, foi fazendo um vaso novo. Doeu muito, porque eu tive muitas perdas, eu passei por muitas situações que eu precisava passar para começar a entender o que o Senhor tinha para mim. E algo que me chama muita atenção e eu queria dividir com vocês, quando eu voltei a namorar o Luiz e nós ficamos noivos, nós já estávamos na igreja, firmes na igreja. Só que eu ainda estava no processo de mudança, estava no processo de conversão mesmo. E eu não conseguia me submeter ao Luiz, né? Como nós tínhamos ficado separados um período, há quase um ano até a gente voltar e nos casarmos, então muitas cicatrizes e muitas mágoas desse término ecoavam na minha mente, né? E nós ficamos noivos durante 8 meses e a gente brigou muito ao ponto de eu achar em alguns momentos que a gente não ia conseguir casar. E existiam muitas mágoas, a gente não conseguia se perdoar. Enfim, acontecia muitas situações. E chegou um momento que o Luiz falou pra mim, vamos começar a ir nas sessões de cura e libertação? Era lá na igreja do Morumbi. Porque a gente se gosta, a gente se ama, Deus já confirmou que é pra gente ficar junto. Só que se a gente não for liberto, se a gente não aprender a perdoar, se a gente não aprender a submeter à vontade do Senhor, a gente não vai conseguir ficar junto. E aí, então, nós começamos a ir no culto de cura, nós fomos durante 10 meses seguidos, todo mês o Luiz era chamado, ele subia, recebia a senha para subir, para ser ministrado lá em cima, e eu ia sendo ministrada lá embaixo. E através das ministrações do culto de cura, eu fui entendendo o poder que tinha o perdão,
eu fui entendendo o poder que tinha a gente confessar as coisas que estavam no nosso coração para nós sermos curados, a importância de nós pedirmos perdão a Deus pelas nossas atitudes erradas e como com esse perdão e a partir do momento que a gente confessasse, né, a partir do momento que eu confessasse os meus pecados, eu estaria sendo curada, né? E foi assim libertador. E eu e o Luiz, nós tivemos ajuda, né, de alguns pastores, de algumas pessoas da igreja que andaram junto com a gente, né, nos orientando, nos ensinando o que era um padrão bíblico de namoro, noivado e casamento. Tanto que nós conseguimos, para a glória do Senhor, namorar e noivar em santidade, depois que a gente resolveu casar. Então a gente ficou mais de um ano em santidade. Foi algo assim, foi uma mudança de chave mesmo, com os cultos de cura, com os pastores nos acompanhando e com leitura da palavra. E eu não me esqueço que uma vez lendo, comecei a ler a Bíblia por Provérbios, e Provérbios fala muito sobre a mulher rixosa e o horror que é esse padrão de comportamento. E aí, em Provérbios 21:19, eu nunca esqueço que eu fui muito impactada, onde fala: é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando, que é a famosa mulher rixosa. E naquele ponto eu falei pro Senhor, Senhor, eu preciso ser liberta. Eu preciso ser liberta dessas atitudes, desses pensamentos. E o Senhor, para a glória dele, me libertou. Tirou aquele coração briguento para um coração apacentador. Hoje eu sou uma mulher apacentadora nos lugares onde eu frequento. Eu entendi a preciosidade de falar palavras mansas, mesmo em momentos de crise. E para a glória do Senhor, Deus transformou meu caráter, transformou meu coração. Hoje eu consigo ter um casamento feliz, um casamento onde a paz, onde é um casamento feliz com a presença do Senhor. Eu tenho prazer em me submeter ao Luiz. Eu tenho um prazer absurdo em me submeter à vontade do Senhor. E eu sei que isso só seria possível através da presença do Espírito Santo me ministrando, através dos cultos, através da leitura bíblica. E eu sou muito grata ao Senhor por isso. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor. Eu sou a Tati, esposa do pastor Paulinho, da Igreja Cristã da Vilinar. Eu vim trazer então meu testemunho de libertação e de cura. 20 anos atrás, eu estava no meu último ano de faculdade, totalmente entregue à bebida e às drogas. Eu tive um voo alcoólatra, eu comecei a beber com 12, 13 anos de idade, mas do ensino médio até o meu último ano de faculdade, eu estava totalmente entregue à bebida e às drogas. Eu tinha uma busca insana por paz, por sossego. Eu sentia uma angústia muito grande dentro de mim. Então, os meus pais se converteram. Um mês depois, eles me convidaram para ir para a igreja. Eu fui com a minha irmã. E era um culto de sexta-feira, um culto profético na igreja que estava em Morumbi. E um pastor americano estava lá. E ele veio profetizar sobre a minha vida. Ele pôs a mão na minha cabeça. E ele começou a falar coisas que só Deus poderia saber ao meu respeito. E foi muito parecido com aquela passagem da mulher samaritana, quando ela encontra Jesus e Jesus fala tudo que ela estava vivendo. Então ela reconhece ele como Senhor e Salvador, e quando ela volta para o povoado dela, a primeira coisa que ela fala é: eu conheci aquele que me conhece. E esse foi o sentimento que habitou dentro de mim, de pertencimento, que tinha alguém que sabia tudo sobre mim. Eu era muito quieta, sofria muito calada, não falava dos meus sentimentos, não me abria nem com a minha irmã, nem com a minha mãe, nem com as minhas amigas. E então quando aquele pastor falou tudo que ele falou, esse foi o sentimento que habitou dentro de mim. Eu conheci aquele que me conhece. Tem alguém que sabe tudo que eu passei e o que eu tô passando. Então o Espírito Santo encheu aquele vazio que eu estava tentando encher com as bebidas e com a droga. E em um mês, eu estava no final do meu curso, da minha faculdade de engenharia, e a gente foi numa cervejada, sempre tinha umas cervejadas, e eu lembro que eu fui tentar beber e me deu ânsia de vômito e eu não consegui beber. Eu ainda não estava entendendo direito o que Deus estava fazendo na minha vida, mas depois de um mês eu já não bebia mais e não usava mais droga. O cheiro do álcool, eu parei de beber cerveja depois de um mês, mas o cheiro do álcool até hoje me incomoda, eu não bebo.
E então, eu comecei a fazer o curso de obreiro, eu já estava vindo num ritmo de bastante estudo por causa da faculdade, eu comecei então a estudar bastante a Bíblia. E quanto mais eu conhecia e lia a palavra e bebia a água viva, mais eu me conhecia. Quanto mais eu conhecia Deus, quanto mais eu conhecia a palavra, mais eu me conhecia. Então eu comecei no processo aí de cura, né? Toda aquela angústia, toda aquela frustração, toda aquela ansiedade, tudo que eu engoli e anestesiava momentaneamente a minha alma com as drogas e com a bebida, vieram à tona. Então eu tive depressão e pânico. Fui fazer terapia com a irmã do pastor Shuri, a Eiko, e comecei a tomar remédio porque eu não saía mais de casa, eu tinha medo de morrer quando eu saísse de casa. Tomei antidepressivo por quase 1 ano e tomei ansiolítico durante 15 anos. Então foi todo um processo de me conhecer, conhecer a minha verdade, né? A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então quanto mais eu descobri a verdade de Deus, conhecer a verdade de quem Ele era, eu descobria um pouco mais de quem eu era como filha de Deus. E então, de um tempo para cá, de 2 anos para cá, o que eu tenho feito mais é olhar para dentro de mim, né? Tessalonicenses fala que nós somos corpo, alma e espírito, né? E eu creio que as 3 partes de quem somos têm igual importância, né? Tão importante quanto orar e ter um momento devocional e comunhão com Deus, é importante a gente cuidar do nosso corpo, cuidar do que a gente come. Tão importante quanto ler a palavra todo dia, é importante a gente fazer exercício todo dia, né? E aí a gente tem aí como resultado uma alma próspera, né? Como evidência de que o nosso corpo e o nosso espírito estão bem. Então eu tenho olhado para dentro de mim, tentado discernir nos dias que eu fico um pouco ansiosa, tentar saber se é algo que vem do meu corpo, se vem da minha mente, da minha alma, ou se é uma guerra espiritual, né? E 2 anos atrás eu parei de tomar ansiolítico, fui fazer exames e eu estava bem fisicamente, então minha médica sugeriu que eu parasse com os ansiolíticos, já eram doses baixas que eu tomava. Ela falou: Tati, vamos tentar. Eu orei, senti paz e eu parei com os ansiolíticos. E então faz 2 anos que eu não tomo mais ansiolítico, mas eu tenho feito o exercício de olhar para dentro de mim todos os dias, né? Olhar e ver, é o meu corpo que está me alertando, é a minha mente, eu estou com pensamentos ruins, é o meu espírito, é uma guerra espiritual, né? Então eu tenho pedido esse discernimento para o Senhor e ter discernimento, tentar ter esse discernimento, né? E esse exercício constante de olhar para dentro de mim. E depender, lógico, do Senhor 24 horas por dia, né? O que eu falei pro Senhor esses dias: não quero mais ser dona do meu nariz. Então eu queria deixar aqui um versículo para vocês, que tá na 3ª carta de João. Ele está cumprimentando Gaio e abençoando Gaio. Ele diz assim: ao amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Eu queria então endereçar isso para a Igreja Cristã do Morumbi, para nós, a amada Igreja Cristã do Morumbi, a quem amo na verdade. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. Que Deus te abençoe. Graça e paz, igreja, boa noite. Gostaria de estar compartilhando uma mensagem, um testemunho sobre cura interior, cura da alma. Logo quando eu entrei na igreja, eu fui orientado a participar pelos meus pais destes cultos de ministração de cura de interior que aconteciam lá na igreja do Morumbi. E eu posso dizer para vocês que foi uma experiência maravilhosa. Eu fui já durante o meu processo, durante o meu caminhar com o Senhor, eu já fui curado na alma, o Senhor já curou a minha alma em cultos específicos de ministração de cura
em cultos de domingo, até mesmo aqui dentro do meu quarto de oração. O Senhor já me visitou e o Senhor já curou a minha alma para a glória de Deus. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um processo que aconteceu na minha vida logo no início da minha caminhada e da importância de perseverar e de participar destes cultos de cura da alma. Quando eu participei desses cultos, quando eu participava desses cultos, eu perseverei nesse caminho. E tanto a palavra que era compartilhada pelos pastores, pelos ministros da palavra, já transformava o meu coração. Mas o que realmente impactou e transformou a minha vida foram as sessões particulares que eu tinha junto com diáconos, pastores e obreiros, onde eu tinha um espaço ali para eu abrir o meu coração. Logo que eu entrei na igreja, eu tinha medo de abandonar a vida passada, a vida regressa. Eu tinha medo de mudar os meus hábitos, de mudar as minhas atitudes, de mudar os meus pensamentos, de talvez abrir mão de algumas amizades que me levavam para o caminho errado. Eu tinha medo disso. Eu tinha medo de deixar a vida passada para uma vida nova. E eu, provavelmente orientado pelo Espírito Santo, eu abri o meu coração para essas pessoas, dizendo exatamente isso. Tudo aquilo que eu tinha medo de mudar na minha vida para uma vida nova em Cristo. E foi nesses momentos onde eu tive a coragem, a ousadia de abrir o meu coração. Toda vez que eu fiz isso, que eu abri o meu coração de forma espontânea, sem me preocupar o que a outra pessoa ia pensar do que eu estava falando, toda vez que eu fiz isso, o Espírito Santo agiu de forma poderosa. Eu consegui sentir o amor de Cristo pela minha vida, eu recebi palavras de sabedoria e de conhecimento. Então o Espírito Santo usou as pessoas que estavam ali para me ministrar, e toda a palavra ela foi certeira. Então toda vez que eu participei de sessões individuais de ministração de cura, aonde eu abri o meu coração, o Senhor veio certeiro como uma palavra que me incentivou a ir nesse caminho, a continuar. Se não fosse estes encontros que serviram para mudar o meu caráter e ajudar no meu processo de casamento com a Carol, de transformação, se não fossem esses encontros, dificilmente eu ainda estaria no Senhor. O que eu aprendi de tudo isso, né? O que eu aprendi deste processo que eu passei logo que eu entrei na igreja? A importância de perseverar. E 2, a importância de se humilhar na presença do Senhor. O Senhor, ele tem cura para aqueles que se humilham na presença dele. E eu me lembro da passagem do publicano e do fariseu. Do publicano e do fariseu. O fariseu, ele vai para o templo orar e ali ele começa a se vangloriar da religiosidade dele. O publicano, ele vai para o templo, não tem coragem de ir lá na frente, de orar, mas ele começa a se quebrantar, a se humilhar na presença do Senhor, dizendo que ele era um pecador. E o Senhor diz que o publicano foi justificado e o fariseu não foi justificado. E o Senhor diz, ali explicando essa passagem, que os humilhados serão exaltados. Muitas vezes eu já fui para um encontro de ministração onde eu não me humilhei, onde eu tive a mesma postura de um fariseu e o Senhor não falou comigo. Mas toda vez que eu fui como o publicano que se humilhou na presença de Deus, independente das pessoas que estavam ao meu redor, o Senhor veio com cura para minha alma. Então eu incentivo a você a perseverar nesse caminho, a se humilhar na presença do Senhor,
Porque quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Ele vem com cura. Porque a palavra de Deus diz em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se humilhe na presença do Senhor e receba a cura na tua alma, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graça e paz, meus irmãos. O versículo da minha vida, eu acho que eu vivo isso todos os dias. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais ele fará. Salmos 37:5. Isso o Senhor tem feito na minha vida, desde o momento que ele me chamou e eu disse sim. Eu disse sim, mas eu também sabia que eu não podia permanecer do jeito que eu estava. Eu vivia no pecado, eu levava uma vida boa, eu levava uma vida confortável, não me preocupava com nada, não me faltava nada, mas existia um vazio dentro de mim, que só Ele pode preencher. E quando eu fui, eu sabia que eu tinha que abrir mão de muita coisa, ao ponto de não saber como é que eu iria me sustentar. Eu tinha uma filha adolescente na época, então eu não sabia como seria, mas o Senhor foi fiel em todo o tempo e Ele tem sido fiel. O Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão generoso, que Ele não somente nos salva, mas quando Ele nos chama e nós respondemos sim, a partir daquele momento, Ele cuida de nós, Ele zela por nós. Ele tem feito isso comigo desde o princípio. Eu abri mão de algo que tinha por algo muito melhor, por alguma coisa sobrenatural, alguma coisa extraordinária. E eu tenho vivido esse milagre do Senhor desde o momento que eu entreguei minha vida para Ele. Eu cheguei na igreja com síndrome do pânico. E no culto eu fui curada. Na oração eu fui curada. Me chamava para ir lá na frente, eu ia lá na frente todas as vezes que chamavam. Ou mesmo quando não chamavam, eu ia. Porque eu queria ser liberta. Eu falava para o Senhor, não importa o que vai acontecer comigo lá na frente. O que eu quero é estar limpa para te servir. Estar sarada, estar curada. Para poder trabalhar na sua obra. E o Senhor veio operando na minha vida. Eu fui curada da síndrome do pânico que eu tinha. Eu tinha caroço no seio, eu tinha um caroço no fígado, no ovário. Eles desapareceram, eles sumiram. O Senhor me curou fisicamente, o Senhor curou as minhas emoções. O Senhor é tão maravilhoso que assim, eu nem pedia. Quando eu fui fazer eu tinha feito o exame, quando eu fui fazer no outro ano já não tinha mais. Eu fui curada de um problema que eu tinha na minha coluna. Então assim, sem falar nada pro pastor, ele foi e colocou o dedo exatamente no local aonde eu sentia dor. E a partir daquele dia eu nunca mais senti dor, né? E o médico não entendia porque esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. Ele faz mais do que nós pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. Fui trabalhar na casa de repouso, onde eu servia o Senhor lá. E hoje eu tiro meu sustento de lá. Era algo que eu fazia para o Senhor. E o Senhor, Ele mesmo, me sustenta ali dentro. Então, se você não entregou sua vida para Jesus ainda, faça isso, confia nele, porque eu confiei. Ele não só me deu a salvação, como até hoje Ele tem me guardado, Ele tem me livrado, Ele tem me sustentado em todas as áreas da minha vida. Confia, entrega o que você tem que colocar diante do Senhor, coloca hoje, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Busque ao Senhor hoje e confia, porque Ele tem coisas boas, Ele tem coisas novas. O Senhor é um Deus que nos faz viver em novidade de vida, e Ele tem novidade de vida para você e para mim. É isso que Ele colocou no meu coração. Não tema, pequeno rebanho, confia, porque muito mais eu tenho para fazer. Deus abençoe e guarde, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos, boa noite. É uma alegria poder compartilhar uma palavra do Senhor. Eu queria falar sobre cura interior, que é um processo de restauração do coração e da alma, onde feridas emocionais, trauma do passado, pecados não perdoados precisam ser resolvidos. E o Espírito Santo é Ele que tem o poder de curar essas feridas e de sarar essas feridas e de curar os traumas do passado. Eu queria compartilhar uma palavra que está em Isaías 61, versículo 1, que fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa palavra do profeta Isaías, ela se cumpriu em Jesus Cristo, porque o Espírito do Senhor Deus estava sobre Jesus Cristo. Por isso que ele veio pregar as boas novas, que é o Evangelho. E nós temos muitas feridas, muitos traumas do passado que precisam ser curados. Eu me lembro que eu tinha um pensamento muito negativo, que era um pensamento de suicídio. Entre meus 9 e 10 anos, muitas vezes eu queria tirar minha própria vida. E meu pai corria atrás de mim, porque eu falava que ia me jogar, em frente dos carros, ia pular de lugares altos, porque eu queria tirar minha própria vida. E meu pai ali, preocupado comigo, ia me buscar onde eu estivesse, correndo atrás de mim, porque ele tinha medo de fazer esse ato. E quando eu participei do culto de cura e libertação, o Senhor me trouxe à memória desse pensamento negativo que eu tinha, porque eu precisava confessar para que eu fosse curado e sarado desse pensamento, esse trauma do passado, quando eu era criança. E eu me lembro que, quando eu participei do culto de cura, que confessei isso aos meus pastores, o quanto isso foi libertador para mim. É como se estivesse tirando uma coisa pesada dentro de mim. É como se eu estivesse me se libertando desse pensamento negativo. E eu também, antes de conhecer o Senhor, eu tinha amigos não cristãos que me levaram a lugares onde faziam feitiçarias, praticavam coisas erradas, em feitiçaria, ubandas, essas coisas. E quando eu participei do culto de cura, o Senhor também me trouxe à memória esse pecado que eu precisava confessar. E quando eu confessei aos meus pastores, o Senhor me curou desse trauma, porque aquilo era algo que como se eu estivesse preso, amarrado ali. E a Bíblia diz que ele veio trazer libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, quando eu confessei esse pecado, o Senhor me pôs em liberdade aquilo que me algemava. E a Bíblia diz que Salmos 147:3 fala: ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Então o Senhor, ele sara os que têm o coração quebrantado e ele também trata das feridas. Então, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, ele também está tratando as nossas feridas. E como é bom, irmão, saber que temos o Espírito Santo. É ele que nos traz a memória de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E quando ele traz a memória, que ele quer nos curar, ele quer nos tratar, ele quer nos pôr em liberdade aquilo que tem nos algemados. E graças a Deus, eu louvo a Deus pelo culto de cura e libertação, o quão é importante a gente participar e o quão nos ajuda nesse processo de cura e de libertação. Eu louvo a Deus por esta casa, porque tem esse culto de cura. E eu aconselho a meus irmãos que permaneçam no caminho, que não deixem de participar do culto de cura, o quão é importante e libertador para cada um de nós. E quando nós estamos confessando nossos pecados, nós estamos sendo curados e sarados. Como diz a palavra em Tiago, que confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Graça e paz, irmãos.
Queria falar um pouquinho com vocês sobre o culto de cura e libertação. É um culto que, no meu ponto de vista, é fundamental para todo cristão. Foi um culto que foi um divisor de águas na minha vida, né? Quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, começou um processo, né? Eu acredito que na vida de todo mundo começa essa etapa, esse processo. E o culto de cura foi fundamental para mim. Lá em Tiago 5,16 fala: portanto, confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. E para mim o mais importante desse culto foi as ministrações individuais. Eu fiz várias. Quando eu cheguei para Cristo, a gente chega com uma cultura que a gente é acostumado, é a nossa criação, cheio de manias, cheio de coisas que a gente acha normal. E aí a gente vai conhecendo esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, que vai mudando a nossa vida e vamos se aprofundando nele. E quando a gente está lá nessas ministrações individuais, foi o que eu vivi, é algo sobrenatural. O Espírito Santo, através das nossas irmãs, sabe? Ele falando conosco mesmo, começa a revelar, trazer à memória coisas que a gente precisa confessar. Né? Coisas que a gente precisa se desligar, que já não faz mais parte da nossa cultura em Cristo, né? Da nossa nova cultura em Cristo, da nossa nova identidade em Cristo. E é lindo de ver, meus irmãos, é lindo de ver o que Deus faz. Eu mesmo tinha um problema muito grande de automiseração, sabe? Eu perdi meus pais muito nova e eu tive pais maravilhosos, foi uma criação muito boa, porém eu perdi eles muito novo. Eu era muito novinha, então eu tinha assim um espírito de automiseração, coitadinha de mim, sabe? Uma coisa que me deixava péssima. E através dessas ministrações individuais foi algo libertador na minha vida. O Espírito Santo agiu de maneira única e tremenda e foi me limpando, sabe? Foi tirando raízes, coisas, porque ele vai revelando. É incrível quando você vai nas ministrações. Vem coisas na sua mente da sua infância, coisas que você viveu que você nem lembrava. E o Espírito Santo vai trazendo à memória, sabe? Para você ir no pedir perdão, Senhor, para você ir se libertando. E aí vai acontecendo o nosso processo de cura, que é fundamental, né, na nossa vida com o Senhor. E também queria deixar um versículo que está lá em Hebreus 12:15, que fala assim: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminação a muitos. Então a gente tem que ficar atento, porque quando a gente tem essas fraquezas nossas, quem está ali do nosso lado, ao nosso redor, a gente vai contaminando, né? A gente vai contaminando, então a gente tem que estar atento com isso. Por isso que a gente tem que estar em constante vigilância e oração. A gente tem que procurar essas ministrações e a gente é liberto. Isso não tenha dúvida, porque foi assim comigo, né? Foi um processo e o Senhor vai tirando tudo aquilo mais que não faz parte da minha nova identidade em Cristo, né? A gente vai se conhecendo, se perdoando, porque muitas vezes nós precisamos nos perdoar, né? Vai se arrependendo do pecado que a gente cometeu. Nós vamos, além de se perdoar, vamos perdoando as outras pessoas. Então, assim, a cultura de Cristo vai sendo brotada cada vez mais no nosso coração e na nossa mente. Então, assim, eu falo para vocês, procurem esse culto, façam parte das ministrações individuais, porque é algo libertador. Vocês vão ver, vai fazer diferença total na vida de vocês. O Espírito Santo vai trabalhando de uma forma sobrenatural. Deus abençoe. Ei, vocês viram aí os testemunhos? Eu vou deixar 2 versículos que eu creio que resume muita coisa, tá? Pedi, dar-se-vos-á, e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, vocês notaram a perseverança dos pastores e pastoras, né, dos irmãos aí. Esse perseverar não foi 1 ano, 2 anos somente, foi um processo que até hoje estão batalhando, alguns foram libertos completamente, afetou na vida física deles. Quando eles foram curados emocionalmente, veio a cura física também, né? Então é algo que o Espírito Santo opera, né? E outro versículo que
que é muito citado, é o confessar as vossas culpas uns aos outros. Hoje não vai ser possível você confessar uns aos outros, mas pode confessar ao Senhor. E quando vocês tiverem a oportunidade, numa ministração de cura interior, abre o teu coração e seja humilde de abrir o seu coração, confessar, receba a oração, ore pelos outros. Para quê? Para que você seja sarado. A oração pode curar fisicamente, o que vocês ouviram, pode sarar a tua vida, né? Então, eu deixei uma canção para vocês, enquanto o louvor é tocado, eu creio que você podia estar orando, abrindo o coração e à disposição de buscar alguém, para algum pastor, tal. Para quê? Para abrir o coração, para que ele ore por ti e comece um processo mais intensivo de oração. Você tem que buscar, tá? Você tem que insistir e bater até que a cura venha, tá? Às vezes pode demorar um tempão, mas não importa, a cura vem. Mas você tem que buscar, tá bom? Então, ouvir a música e você começa a abrir o teu coração, tá bom? Deus te abençoe. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de. Os sonhos de Deus jamais. Não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! E a tua visão.
Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia, aleluia. Receba um som de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus.